Boa noite. Que Deus abençoe a vida de cada um que entrar aqui, né? Que passar por aqui, porque muitas das vezes a gente passa, né? E não permanece. Mas eu já agradeço todos que vão entrar, que vão passar, que vão ficar comigo, né? Nessa história. Porque eu vou contar minha história. Quer dizer, uma história, né? Uma história de vida, né? Quem gosta de fatos reais. É uma história que envolve drama, muita coisa, mas também é uma história que você já me ouviu falar, né? Mas é uma história que também edifica, né? Que a gente aprende, cada dia mais você aprende, né? A conviver com as coisas e tudo que Deus permite na nossa vida, nada é em vão. Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, sempre acontece. Acho que hoje vocês estão me vendo mais animada, né? Passei quase um mês aí bem para baixo, mas graças a Deus meu sorriso nunca saiu do meu rosto, né? Porque meu sorriso é a minha alma, né? Eu digo que minha alma transparece através do meu sorriso, mas hoje eu tô muito melhor do que antes. Eu queria contar essa história para vocês de uma forma não melancosa, sei lá, uma forma que não é dramática, não assim, como é que eu posso dizer, triste, não. É uma história real, né? É algo que realmente aconteceu na minha vida. É um alerta para muitas pessoas, sim, né? Eu consegui descobrir através justamente de outras pessoas falar, né? De ouvir. E eu vi uma pessoa falar assim, ouvindo uma palestra, eu vi uma pessoa falar assim, que nós, que somos portadoras da endometriose, temos como obrigação de contar nossa história. Não é contar o que é a endometriose, contar a nossa história, porque as pessoas vão semelhar a nossa história. E se ela ouviu falar, porque não é porque ela não tenha, escorregou aqui, não é porque ela não tem, mas às vezes acontece de no trabalho ela ouvir falar, né? Gente, eu aprendi, graças a Deus, passando por 2 especialistas, hoje eu passei pela psicóloga, né? E eu vi, assim, algo conversando com ela que eu não tava vendo, né? Que, tipo assim, eu estou passando por isso, mas eu só tô pegando a parte negativa das coisas, né? Porque existe sim, Aninha, tem coisas boas em passar por isso. Tem sim. Eu aprendi muitas coisas, sim. Eu tô, digamos assim, toda arronchada. Se fosse para estar tomando soros, eu estaria, mas eu prefiro estar aqui sorrindo, conversando com vocês. Então, assim, eu conversando com a psicóloga, ela falou assim para mim, conversei, todo mundo sabe que eu amo conversar, né? E eu conversando com ela, contando tudo que estava acontecendo e tal. Aí ela parou e disse assim, você parou para pensar uma coisa? Eu falei assim, o quê? Que a mente sua ocupada, a dor tá aí, não tá? Eu falei, tô com dor. Aí ela disse, você só se lembrou porque eu falei. E eu comecei a dar risada, porque foi verdade. Então, assim, se ela não tivesse falado que eu tava com a dor, eu tava sentindo a dor, mas de vida eu tava tão empolgada conversando com ela, que eu acabei que esqueci da dor. Então, quer dizer, quando eu estiver com dor, procurar alguém para conversar, ocupar a minha mente,
porque isso vai me fazer muito melhor do que ir tomar Dramal ou tomar Mufina, né? Porque isso não faz bem, né? Dá pra vocês ver? Tô toda arranchada, gente. É sério. Então, eu fiquei assim, parada. Eu falei assim, nossa, é verdade. É verdade, né? A dor realmente, ela tá aqui, só que, claro que não tá no grau tão alto, porque quando ela tá com um grau bem alto, realmente, quando ela tá bem avançada, não tem conversa que dê jeito, ao contrário, né? Eu vou chorar. Mas é que nem ela disse, então aproveita esses altos e baixos. Então, como é uma dor que ela diminui, então quando ela diminuir, aproveita, vai conversar com seu esposo, vai interagir com seus filhos, vai se arrumar, vai se cuidar, vai fazer alguma coisa, uma tarefa, vai fazer alguma coisa que realmente dá para viver. E eu aprendi o que sobre isso? Que eu tinha que aceitar a minha doença. Não é que eu tenha... eu vou contar a história. Não é que eu tenha que aceitar assim, eu vou viver para sempre com essa doença, ou cada dia que ela avança, né, claro, aceitar que eu vou até chegar à minha morte, né, porque é uma doença que avança e pode realmente chegar a óbito. Não é isso, eu creio em Deus, que Deus não vai, sim, me dar vitória, eu creio. Mas até lá, eu preciso viver, né? Então, assim, eu conversando muito com ela e eu falando assim muito com ela, isso me ajudou muito, né? Primeiro eu passei pelo psicólogo e depois passei por ela, psiquiatra, né? Que aí ajudou os medicamentos. E passando por ela, eu aprendi muitas coisas, né? Inclusive a conversar com meus filhos, dizer a eles o que está acontecendo, qual é minha doença, o que eu posso sentir, porque às vezes que eu desmaiei, eles entraram numa aflição muito grande, então eu já sei que eu posso desmaiar através da dor, que a dor é realmente quando ela está intensa, né? Quando ela está no grau 10, eu não suporto, chega a desmaiar, então se eu sei que eu posso chegar nesse nível de desmaiar, então eu falo para ele que se mamãe dormir, não fique triste, não fique com medo, mamãe só tá dormindo por um minutinho. E conversar com eles, isso foi muito importante, ela me explicar muitas coisas. Então, assim, eu percebi que ocupando a minha mente, as dores, ela realmente se torna pequena, né? Mas dependendo do grau que ela tá. Então, eu vou aproveitar os graus que ela está. Como se ela tá mais leve, eu vou aproveitar. Eu vou aproveitar com meus filhos, eu vou aproveitar como for, com as pessoas que eu gosto, fazendo uma live, brincando, fazendo sorriso, tirando foto, que é algo que eu amo, né? Cuidando de mim, enfim, cuidando dos meus filhos, fazendo o meu melhor. Se for preciso, fazendo uma visita, que eu gosto bastante de visitar as pessoas que necessitam. Enfim, fazendo alguma atividade. Então, eu vou contar aqui a minha história. Eu, né, no meu caso, eu descobri assim, que eu tenho endometriose. Eu tinha 14 anos, quer dizer, desde criancinha, eu era muito anêmica mesmo. Quem me conhece desde pequenininha sabe disso. Muito maguinha, e eu tinha um caroço no pé da barriga muito grande. Era bastante grande e doía muito, doía bastante. Minha avó falava que era uma hérnia. Era uma hérnia que tinha descido do umbigo para o pé da barriga, certo? Era o que minha avó falava, que era uma hérnia, tudo bem. Eu fui pro médico, eu já tinha meus 14 anos, então eu estava muito pálida, muito magrinha, eu estava muito debilitada. E Deus, né, porque manhã tinha muitos filhos, a história é uma história, né, então a história é história, aguarda aí. E assim, manhã tem muitos filhos e sempre foi muito alvoroçada e tal, e não fazia nada, né, eu continuava sentindo muita dor,
a dor aliviava, como agora, e vida que segue, né? Então, assim, ela se preocupava quando a dor estava ali, ela sabia que era para operar, os médicos já tinham falado para ela, mas ela procurava quando tivesse, como é que eu posso dizer? Algo que acontecesse. Eu não sei o que ela esperava, que algo que acontecesse, que fosse uma situação boa, poder, digamos assim, eu ter uma boa alimentação naquele período, eu ter uma recuperação boa, porque a realidade é verdadeira, seja essa a casa lá em casa. Era a família de muita gente, então assim, tinha muitos conflitos, muitas coisas, então ela estava esperando, acho, ela tinha medo de eu fazer uma cirurgia que ia algo se agravar ali, né? E ela também não ter o que me dar uma alimentação certa, né? Porque quem faz por uma cirurgia, ainda mais eu que era criança anêmica, eu precisava de um tratamento e ela tinha medo de não dar e nunca dava certo. E ela ia levando aquilo ali, só que quando ela ia levando aquilo ali, eu ia sofrendo muito, né? Eu lembro que eu só usava saia muito aberta, aquela saia rodadinha, porque senão dava pra ver o caroço, era muito grande, era um caroço bastante grande, quase o tamanho de uma laranja, assim, a parte que dava pra ver por fora, né? E doía muito, muito. Eu lembro isso claramente, eu já tinha meus 14 anos, que doía muito, muito, muito mesmo. Era muitas dores. Era dores que eu ficava esmorecida quando a dor dava. Quando atacava as dores, eu ficava esmorecida. Eu não podia chorar porque doía. Eu não podia achar graça que doía. Então era algo que doía bastante, me incomodava bastante. Eu não podia brincar como os outros meninos brincavam, pular uma calçada. Não dava porque senão ia doer. E manhã brigava também que podia estourar. Então assim, era muito complicado. E ali a ex-mulher do meu tio, né, que eu agradeço muito a ela vendo que realmente eu estava muito pálida, que eu estava muito fraquinha, ela disse assim, não, eu não vou deixar essa menina morrer, eu vou acudir ela. Então assim, ela pediu permissão à mãe, ela é comadre de mãe, e me levou para Pau do Serra, né? E quando ela me levou para o Pau de Serra, ela me levou logo para o médico falou que era causa de cirurgia com urgência e pediu logo os exames. E naquele tempo era muito difícil conseguir o exame, né, pré-cirúrgico, essas coisas. E era época já quase de entrar no carnaval, então assim, ia todos os médicos entrar em recesso. Então assim, era muito complicado, mas era urgente, né? E ela saiu pedindo mesmo, sabe? Pedindo prefeito, pedindo a vereador, porque ela conhece muita gente, saiu pedindo a médicos, as pessoas que tinham condições, que realmente eu precisava fazer aquela cirurgia com mais urgência possível. E eu fui, ela conseguiu fazer, fiz os exames, deu muita anemia, mas aí o médico falou que se precisasse eu tomava bolsa de sangue. Graças a Deus não precisei tomar muito remédio para anemia, mas para tomar bolsa de sangue não tomei. E fiz aquela cirurgia, foi feita a cirurgia, ela estava comigo, mãe veio para ficar cuidando de mim, né? Ela ficou comigo até, preparou tudo, camisola, tudo, que não tinha nada, minha família é pobre, mas ela preparou tudo e falou, olha, agora eu trabalho, agora a sua mãe vai vir e vai cuidar de você. Claro que eu fiquei feliz, né? Eu queria que minha mãe viesse mesmo. E mãe veio para ficar comigo. E assim eu fiquei lá, né? Na casa. Operei, né? Fiz a cirurgia, senti muitas dores depois da cirurgia. E eu lembro que o médico veio conversar com mãe depois da cirurgia, foi doutor Atelânio. Ele já era um senhor, hoje acho que ele já é mais senhor ainda. E ele falou assim, olha, dificilmente sua filha vai poder ser mãe. E procure a biópsia com 90 dias. E mãe nunca que procurou. Aí eu lembro que a enfermeira falou assim,
e diga a ela que não era hérnia. Aí ele voltou e falou assim, e não era hérnia, viu? A biópsia é para saber o que é. Então, eu acredito que, como foi falado que não era hérnia, era um caroço. Eu lembro que a enfermeira explicou, até a mãe perguntou o que era. Era um caroço que tinha, igual a endometriose tem, né? Pele, nervo, essas coisas, que a endometriose cria essas coisas. Então, ela disse que não sabia o que era. Realmente, naquela época, era muito... Hoje é difícil de saber o que é endometriose, mas naquele tempo, né? Então, ela disse que só não sabia o que era, né? O médico talvez estava suspeitando, porque ele disse que eu não poderia ser mãe, né? Achava que poderia ter uma possibilidade muito grande de eu não poder ser mãe, né? E Deus, ele é tão perfeito que acontece que eu fiz essa cirurgia com 14 anos e não menstruei mais. Não menstruei de jeito nenhum. Quando eu tava com 17 anos foi que eu começou a minha primeira menstruação e vinha pouquinho. Vinha bem pouquinho. Então, assim, e pouco, um dia, 2, acabava. E isso foi com que Deus me abençoou, que eu não senti muitas dores, né? Porque eu já tinha a doença, só que é tanto que ele falou que o caroço era infiltrado de sangue. Mas ele não explicou de onde vinha o sangue, né? Eu sei que mãe nunca foi buscar essa biópsia, claro que já faz muitos anos, né? Hoje em dia não teria mais. Ela nunca foi buscar, né? Ela nunca ligou essas coisas, então findou que se perdendo ela, se eu soubesse disso, né? Eu, mesmo pequena, mas eu tinha pedido a preta para ir buscar para mim, mas tudo era muito difícil naquele tempo, então não foi fácil assim. Enfim, eu acredito que ali já estava com endometriose. Mas Deus é tão bom que não permitiu que tardou minha menstruação, que foi com que fez que quando eu engravidei com 20 anos, 21 ia fazer. Então, quando eu engravidei, graças a Deus, não tive problema, porque eu na verdade, eu nem queria engravidar. Eu engravidei, eu chorei muito, porque eu tomava remédio, mas Deus permitiu que eu fosse mãe, né? E eu lembro que eu fui um dia para a igreja, o senhorzinho falou assim para mim que meu filho era uma bênção, era algo que Deus tinha me dado de presente, e um dia eu ia entender, e hoje eu entendi que realmente meus 2 filhos foi um presente que Deus me deu, porque pela a biópsia que eu fiz, né, que eu fiz a cirurgia, realmente os médicos ficam tudo besta, por causa que eu tenho 2 filhos, então algo de Deus me, foi um presente que Deus me deu, porque eu seria estéril, né, eu não sou estéril, por causa que eu tenho meus 2 filhos, mas pela medicina eu sou estéril. Mas por Deus eu não sou, porque eu tenho 2 filhos e tenho promessa de ter uma filha. Eu acredito no Deus que a gente serve. Nosso Deus é perfeito. Então eu tive Lucas, Carlinho, eu me juntei com Carlinho, né? Lucas não é filho de Carlinho. Aí depois eu me juntei com Carlinho, depois de pouco tempo. E ele queria outro filho. Que isso também foi uma bênção, porque Deus usou dele para ele querer outro filho mais rápido, porque senão ia dar complicação. Então, depois de que Luquinha fez 1 ano, ele ficou, vamos ter outro neném, né? Queria muito uma menininha, mas tudo é conforme Deus quer, né? E a gente ficou, pronto, eu parei de tomar remédio, eu já não gostava de tomar remédio, eu sempre passava muito mal. Então, eu parei de tomar remédio quando o Lucas fez 1 ano. Mesmo assim, eu não engravidei. De Lucas, passou 1 ano. Carlinhos ficou até meio triste. Lucas completou 2 aninhos, nada. Lucas completou 2 anos e alguns meses, nada. E sem a gente evitar nem nada. Então, ali já estava a esterilidade, assim, quer dizer, a endometriose, ela já estava empatando de
realmente eu tenho um filho com facilidade, né? Porque de Lucas foi com facilidade, assim, um presente de Deus. Mas Daniel foi bem difícil, né? Assim, que a gente esperou quase 3 anos. Não, quase 2 anos. Aí do nada, nós não tava mais nem esperando. Eu fui até para Natal com ele, eu engravidei, né? Tava grávida. Quando eu falei para ele que eu tava grávida, que eu tava enjoando muito, ele ficou até surpreso, né? Então, assim, porque já nem esperava mais. Ele até falava assim, eu acho que eu sou estéril, né, e tal. Que você não é, né? Então, mas foi o que aconteceu. Aí Deus me deu Daniel. Quando eu a gravidez de Daniel, tive a gravidez de Daniel normal, mas quando foi pro final da gravidez eu senti muita dor mesmo. Era muita dor e não era dor de ter filho ainda, mas era muita dor, eu sentia muita dor na minha barriga. E sei que tive ele, né? Foi cesáreo. Já estava começando a entrar em trabalho de parto. Eu sei que fiz o cesáreo e tal. E aí no resguardo, eu percebi assim que o meu resguardo estava completamente diferente de Daniel. As dores de cólica eram muito grandes, né? O fruto, assim, a menstruação era muito, e eram umas dores, e era tudo muito diferente. Já comecei com muitas dores. E assim passou o resguardo, passou tudo, então já foi ali, a doença já apareceu rapidamente. Assim, do resguardo de Daniel em diante, a doença apareceu. Rapidamente eu já comecei a sentir dor para ter relação. Quando foi para voltar ao normal, eu já comecei a sentir muita ardência, muita dor. Eu já comecei a sentir dor na urina, coisas que eu não era de ter. Já comecei a sentir muita cólica, de passar muitos dias menstruada, porque antes de eu ter tido Daniel, eu não passava muitos dias assim menstruada. Eu menstruava só 5 dias, 4 dias normal e 5 dias já estava acabando. Então eu já estava passando o quê? 8 dias, 9 dias, já estava tudo controlado e muita dor. Era tanta dor que eu não sabia de onde vinha tanta dor e era no período da menstruação, só aquelas dores, mas eram as dores muito, eu ficava chorando de dor, né? Porque ainda quando você não sabe, ainda que você tem mais medo ainda. Então eu ficava com medo, dizia que tinha esquecido alguma coisa dentro de mim, ou uma tesoura, qualquer coisa, uma gás, que isso acontece, né, na cirurgia, porque não tem cabimento, que eu tô com muita dor, e ali começou o meu caso. Começou a investigar e fazer exame, aí o médico dizia que era câncer, fiz exame de câncer, graças a Deus não deu. Fiz exame eu sei que foi tanto exame feito, tanto exame preventivo, tanto exame para descobrir o que é que eu tinha, que eu não tinha nada no útero, assim, não dá para ver. Endometriose você não vê, assim, com qualquer exame. Então, eu fazia vários exames, ultra direto, fiz ultra em vários lugares, mas não dava para ver nada. Ele falava assim, não, que era psicológico. Um dia eu fui pro médico, eu saí de lá chorando, porque eles não iam passar nenhuma injeção, morrendo de dor, porque era psicológico, era coisa da minha cabeça. Eu botei isso na cabeça que eu tinha alguma coisa e não tem nada. E eu saí de lá chorando, com as dores terríveis, sustentando minha barriga, e cheguei lá em Carlinhos, aqui em casa, né? Cheguei e falei, Carlinhos, nunca mais eu vou no médico, chorando, morrendo de chorar, com dor, e fui deitar chorando, e não, ele disse, não tem cabimento não. E eu fui para Dr. Pedro, e Dr. Pedro era o único que entendia que eu estava realmente com dor. Mas os demais diziam que não, E Dr. Pedro que ficava investigando, né? Ele dizia assim, vamos fazer tal exame para ver se é hernia de disco. Aí fazia, não dava nada. Vamos fazer tal exame para ver se é isso. Então ele que ficava ali, digamos assim, fazendo os exames, pedindo os exames. Porque os outros médicos que eu ia, eles nem sequer queriam dar uma injeção em mim, por causa que para eles era tudo da minha cabeça, nada era real. E aí eu falei com
eu não me lembro quem era o prefeito na época, mas eu sei que foi o prefeito, para mim pagar a consulta com um ginecologista. Ele deu, né, o ginecologista mesmo, né, porque tem doutor Pedro, eu acho que ele é também, mas eu queria outro ginecologista. Sei que marquei para doutor Enio, fui para doutor Enio, ele falou que não era nada. Ele fez uns exames lá, ele fez um exame transvaginal, fez um preventivo e disse que não tinha nada, que meu útero era muito sadio, que eu tava com útero de menina e que eu não tinha nada, isso era cor da minha cabeça mesmo. E pronto, de tanto dizer que era da minha cabeça, e eu comecei a me conformar com aquelas dores e querer tirar aquilo da minha cabeça, né? Então eu tô ficando doida. E as dores aumentando cada dia. Tinha dias que eu tinha que ficar na rede, quase sentada, porque eu não conseguia deitar de dor. E as dores aumentando e não descobria. Sei que o tempo foi passando, desse tempo todo de dores, sem saber o que é e levando o que não era nada, o médico passando um medicamento que não ia resolver nada. Eu sei que eu ouvi num programa, né? Por isso que é a importância da gente divulgar. Eu vi num programa e não vi na TV, eu vi no celular mesmo, o programa Bem-Estar, e tinha um médico chamado José Bento, e ele estava falando sobre endometriose. E eu fiquei, eu estava pesquisando sobre dores, né, dores assim, tal. E caiu nesse programa. E eu comecei a assistir, e ele falando que a doença era assim, que causava dor aqui, assim, tal, dor para fazer relação, dor assim, explicando todas as dores, e justamente batia com todas as dores que eu estava sentindo. Então foi aonde eu cheguei para o ginecologista, que era doutor N, né? Eu falei para ele que eu tava com achava que eu tava com endometriose. Ele disse, então vamos fazer a ultra. Aí ele foi pedir uma ultra com preparo. Essa ultra, para poder sair, gente, não é fácil, vida de pobre, é só Deus na nossa vida, viu? Essa ultra passou 8 meses para poder sair. Precisou eu ameaçar que eu ia dar parte ou lá na promotoria, porque eu já não aguentava mais. 8 meses para sair, quase 9 meses. Uma outra que eu precisava com urgência. Tinha se passado 6 anos de muita dor. Então eu fui fazer em Mossoró. Não deixaram eu ir com ninguém. Não deixaram, eu tava até com dor. Não deixaram eu ir com ninguém. Eu pedi para meu esposo me acompanhar, ele não deixou. E ali eu esqueci do meu celular. Eu arrumando na bolsa para poder ir. Eles chegaram buzinando, era bem cedinho, era 4 horas, quase 5 horas, sei lá. E eu esqueci o celular em cima do sofá. E aí eu fui para Natal, ou para Mossoró. Eu tinha ido já para Mossoró, mas eu fui acompanhada da minha tia, eu fui acompanhada de alguém, diretamente para um hospital, para cuidar de alguém, mas eu nunca tinha ido sozinha, né? Então, assim, e ele me deixou lá e disse, depois você liga. Quando eu procuro o celular, não tá na bolsa. Então, eu entro em pânico. Quando eu cheguei lá, eu entrei na clínica sozinha, num lugar desconhecido, sem saber andar naquela cidade, nem nada, e sem telefone para avisar o motorista. Então, eu fiquei muito perturbada. Sei que Deus é tão bom que colocou um anjo na minha vida ali, e ele disse lá, um servo de Deus, ele era um senhor, deu o celular para poder eu ligar para Carlinhos, para na hora de pedir o carro, ele pedir. Me dá o número para as meninas pedir, né, a menina da recepção. E fui fazer, só que eu estava tão nervosa que eu não consegui fazer a primeira vez. Eu passei mal para entrar naquela máquina.
tem um problema de ficar em canto fechado, muito. Se eu ficar, só de pensar daquela máquina, eu já fico sem ar, sabe? Eu não consigo ficar em canto fechado. Até se eu for botar um lençol assim no meu rosto, eu já fico agoniada. Tem um nome que é uma doença que a gente tem de ficar em canto abafado, fechado, né? Então, assim, pra mim, eu entrar naquela máquina, eu tava entrando dentro no caixão. Era um pânico que não dava, não, que me dava logo uma cesão, uma coisa muito ruim. Eles tentaram várias vezes, não conseguiu. Aí, pronto. Ele marcou pra me voltar na próxima semana. Ainda bem que eu não perdi, né? Graças a Deus. Porque foi luta pra conseguir. Aí eles, na próxima semana você vem com acompanhante. Aí eu disse, mas eles não vão dar acompanhante. Aí ele colocou que era pra mim vir com acompanhante. Aí sei que eles liberaram o acompanhante. Eu fui mais meu esposo. Quando eu fui com meu esposo, eu acho que eu me senti mais segura. E também ela me orientou a levar meia, porque eu sentia muito frio, né? Até hoje eu tenho muita cesão, assim, ficar muito tempo no ar-condicionado. E um blusão no meu esposo e tal. E fiz o exame. E eu fui, assim, todo tempo de olho fechado para não olhar para a máquina. E consegui fazer o exame, porque tinha que ficar 1h20 dentro da máquina. Que tinha que ficar 40 minutos sem o contraste e 20 minutos com contraste. Eu acho que era isso. Dava isso aí. Aí eu sei que consegui ficar sem se mexer, que não pode se mexer, é horrível. Prende você ali. Até hoje eu não me acostumei ainda a fazer esse exame. E eu sei que já deu endometriose profunda. Quando eu saí de lá, deu adenomiose, que era já uma doença gerada da endometriose, e deu endometriose profunda, né? Que era o grau 3, não era o 4. O 4 eu estou vivendo agora. Agora entendi porque as pessoas diziam que desmaiavam e eu não acreditava nisso. Gente, quando alguém diz alguma coisa, a gente tem que acreditar. Mas eu não acreditava em nada. Falar dessa doença, parece que eu tô falando uma história que não é minha. É muito doido. É sério, eu vi muito relato das pessoas. Eu vi relato das pessoas contando a história assim como eu tô contando agora, justamente para saber o que poderia acontecer comigo. Mas quando começou a acontecer comigo, eu comecei a cair a ficha, porque até então eu ouvia as pessoas dizer assim, que desmaiava de dor. Eu dizia assim, ai, que exagero, realmente a dor é grande, mas não dá para desmaiar não. Eu falava isso, sério. E só que eu tô no grau 4 agora, eu entrei no grau 4 mesmo, e eu realmente desmaio. Dessa vez a crise foi tão grande que já tá com mais de mês, né? Que eu tô na crise. Acho que já tá quase um mês, se não tiver, ou mais de mês. Eu não sei bem não, mas as meninas disseram lá no posto que já tava perto de mês que eu tô tomando, porque um dia outro não, quase todo dia eu tô lá tomando injeção, soro, morfina, eu tô toda ronchada. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Ó, tá vendo aqui? Eu tô toda ronchada de injeção, todo no corpo todo. E chegou a hora que a menina disse assim, menina, não tem mais onde furar você não, ó, dá pra ver na mão? Tá roxa, não tem mais. Eu falei assim, meu Deus. E a pressão caindo muito, muito. E foi um dia eu com muita dor lá, e a doutora Juliana foi, porque ela sabe que as dores são grandes, né? Ela foi, passou Dramal. Só que eu tinha dito assim, ô doutora Juliana, já que tem morfina, passa a morfina, não passa o Dramal. Mas ela entendeu que eu queria os dois, só que não. Eu já tinha tomado os dois, só que eu queria só tomar a morfina. Só que eu não sabia que ela já tinha aplicado o Dramal. Eu achava que no soro era só o soro com outro medicamento, não era um Dramal. Então, eu não sabia. Mas aí a menina falou, olha, já foi aplicado Dramal, e o Dramal e a morfina vai ser aplicada diretamente no seu bumbum. Eu falei assim, gente, eu nunca tomei a morfina assim. Eu sempre tomei a morfina diluída no soro, porque a morfina é muito forte. E
E fiquei assim, né? Mas a menina já tinha feito, já tinha trazido e tudo. Eu falei, seja o que Deus quiser. E eu tomei, né, a injeção, vim pra casa. Já tinha tomado o soro, tudo, e vim pra casa, já era tarde. Os meninos estavam até na minha cunhada. E fui, assim, eu já tinha desmaiado outra vez, mas esse desmaio foi o pior. Assim, porque eu não vi nada, só que meu esposo, ele disse que ficou muito assustado. Eu só lembro que eu fiquei tendo a reação da morfina, né? Fiquei, assim, meia grogue, assim, sabe? Lesada, meia com ânsia de vômito, meia tonta. Mas aí eu cheguei, me deitei no meu cantinho e fiquei ali. Aí eu fui assim, Carlinhos, eu não quero comida de panela, não. Compra uma pizza. Ele foi comprar uma pizza, eu fui comer a pizza com ele. A gente comeu, todo mundo comeu. Eu comi e fiquei bem melhor, bem esperta. E eu fui, Daniel disse assim, ver e dar um beijo de boa noite. Eu sei que ele gosta que eu oro com ele. Então eu falei assim, mamãe vai orar com você, tá certo? Aí ele, tá certo. Eu falei, Carlinhos, vamos orar com a gente? Porque eu ainda tomei assim, grog da injeção. E então, se causa sentir alguma coisa, parecia que eu sabia que eu ia sentir, mas eu não sabia. Você tá por perto, né? Vamos. Aí eu orando, comecei a orar normal. Eu comecei a orar. Ele fez a oração dele, eu comecei a orar normal. E de repente começou a dar um suor frio, começou meu corpo sem sentir nada, assim, sei lá, uma dormência no meu corpo, aquela agonia, comecei a passar mal. Eu só falei isso, Carlinhos, eu tô passando muito mal. Ele disse, então encerra a oração. Aí eu só falei isso, tá bom, eu sei que eu não sei se eu encerrei, eu não sei se o que foi que aconteceu, eu sei que ele acendeu a luz e ele disse que eu desmaiei. Eu não vi nada. Eu lembro que teve uma hora que eu tive um reflexo assim, que eu abri os olhos, mas depois rapidamente ficou tudo escuro de novo. Ele disse que eu fiquei uns 10 minutos apagada. Aí fui lá de novo lá pro posto. Quando eu cheguei lá, minha pressão tava bem baixinha. A doutora Juliana ficou louca. Você é louca, não sei o que, tomar 2 injeções logo, dramal e morfina e tal. Aí eu falei, oxe, você que deu, você que é doutora. Só que eu fiquei feliz da vida, não vou mentir pra você que a dor passou. Aí eu falando pra ela que eu tinha ficado feliz, que a dor tinha passado, né? Tava meio grogue, modo da injeção, mas ela tava feliz que a dor tinha passado. Foi a primeira vez que eu tinha saído lá sem dor nenhuma, né? Também. A morfina e a dramal junto. Aí eu sei que ela ficou doidinha, né, a pobre. Ela ficou brigando mais assim. Eu falei, não se preocupa não, mulher. Daqui a pouquinho ela sofre, fica em paz. E ela brigando comigo. Pronto, ela proibiu. Nunca mais ela disse que dava morfina a mim. Mas não foi mal da morfina, foi por causa que foi os dois e a morfina foi direto, né, no músculo, não foi diluída. E já tem acontecido outra vez, assim, não deu desmaiar, né? Desmaiar foi só essa vez, mas eu quase morro. Mas eu só fazia rir, porque ela ficava danada de raiva comigo. Porque tinha passado, né? O pior já tinha passado. Enfim, aí é o que aconteceu. As dores atacou minha coluna, né? Não é a coluna, não sei como é que chama esse músculo aqui que a gente tem. É tipo a bacia, né? Atacou aqui essa lombar, essa lombar. E aí, quando ataca ela, eu perdo as forças das pernas. Aí, sim. A dor é tão forte que se Carlinhos não me sustentar, eu desmaio. Então, isso já aconteceu de desmaiar umas 3 ou foi 4 vezes. Então, aí eu acreditei que realmente acontece da gente desmaiar. Então, foi isso. É a minha história, é verdadeiro, sim. Essas coisas que acontecem. Eu também não acreditava que a pessoa fizesse uma cirurgia e não ficasse boa. Eu não acreditava nisso. E eu vi, né, que eu fiz 2 cirurgias particular e não fiquei boa. Porque a doutora Juliana falava pra mim, ela falou assim, você vai fazer essa cirurgia, falava pra Carlinhos também, você vai fazer essa cirurgia
custa caro que só mais ou menos 9 horas, 10 horas na mesa de cirurgia, mas daqui um mês você vai estar com a mesma dor. Eu dizia, Juliana tá jogando praga em mim? Mas não era, ela tava falando do mesmo jeito o outro médico falava. Então, assim, eu ficava tipo chateada com ela, mas depois eu falei assim, Juliana, bem que você, né? A doutora Juliana falava, porque realmente aconteceu do jeito que ela disse, né? Então, isso é verdade, sim. Tem pessoas que eu conheço, pessoas, depois disso, Deus preparou de eu conhecer pessoas, né? Até amigas, muita amiga minha, que aí a gente se identifica pela dor, né? Então, assim, eu conheço 2 amigas minhas que ela já fez várias cirurgias, né? Que ela sente muitas dores e que, assim, a doença dela tá muito mais avançada do que a minha, que tá em lugares muito mais perigosos, né? Quer dizer que eu não sei onde é que tá a minha, não, né? Porque eu não fiz a ressonância, né? Já era para mim ter feito, eu não consegui fazer ainda. Não consegui marcar na secretaria e eu preciso fazer, não tenho dinheiro, né? Eu fazendo até a rifa, né, dos 2 puff, dos 2 kits da Natura, mas infelizmente eu não alcancei, eu não tô vendendo nada quase, raramente eu vendo um bilhete, então para ver se eu fazia emenda da ressonância, né, para quando eu conseguir a consulta com o médico, eu já ia levar emenda um exame, né, mais autêntico, um exame mais recente para saber como ficou, né, o médico já pediu faz muito tempo, então ele falou que eu nem aparecesse lá sem essa ressonância. Então, assim, é complicado, gente. Nem um exame eu tenho para levar para o médico. E eu não tenho condições. E realmente, como eu preciso de dois tipos de ressonância, não é barato. E aí eu não sei o que fazer. Eu não sei. Eu também não sei se eu vou conseguir, eu tinha ajuda sim do prefeito, mas até agora não sei como é que vai mais ser para poder voltar, porque é pago, o médico é particular, é caro, viu? Para Natal eu preciso quase R$1.000. Na verdade eu preciso de R$1.000, porque Carlinhos precisa ir comigo, então tudo é muito difícil. Então é achar graça e levar a vida, minha irmã, porque até o dia que Deus quiser, porque eu não tenho condições de fazer uma ressonância. Eu não tenho condições de fazer uma UTA especializada, que é um mapeamento, né? Que chamam mapeamento. Eu não tenho condições. Eu não tenho condições de fazer um exame. Eu não tenho condições de fazer o tratamento que ele estava sugerindo, porque é caro. Ele é R$500 cada sessão, que é a laser. Eu não tenho condições de ir para o médico. Eu não tenho condições de fazer nada. Aí o que me resta? Sentir dor e tomar ladrão. E o médico já tá brigando comigo, porque isso tá acabando com o meu organismo. Mas não existe remédio que possa passar esse tipo de dor se não for a injeção, Dramal ou morfina. E se for Dramal, eu ainda tenho que tomar Buscopan composto, dipirona. Tá os médicos que dá lá, a menina do posto que comprova. E ainda tenho que tomar uma injeção para relaxar, que é dormir, para poder ver se for de noite eles passam, para poder ver se eu me acalmo e durmo, porque as dores não cessam. Eu tô aqui, tô com dor, tô com bastante dor. Só que, assim, eu tô conversando e vou internamente, mas eu tô claro que eu tô com dor, tô sentindo bastante dor até. Mas é a vida, eu tô aqui. Sei que Deus vai me dar força de eu aguentar hoje sem ter que ir tomar soro, sem ter que ir tomar injeção, não sei. Eu tô pedindo força a Deus, né, pra poder não precisar ir. Hoje de manhãzinha eu já fui lá, né, que eu fui pro médico. Minha pressão tava baixa, eu saí caladinha. Eu falei nem direito a Carlinhos que a minha pressão tava baixa. Tá baixa, tá, mas tá muito não. Porque eu não queria ficar lá, né? Crea falou até assim, vai não, passar pela... Não vou não. Porque eu não queria mais ser furada, tô já cansada de ser furada, gente, não tem cabimento
falando sério. Eu sei que eu tô numa live, mas o meu bumbum tá todo dolorido de tanta injeção. A gente tinha um dia que era 2 injeções, uma do lado, outra do outro. Não tem cabimento, não. É muito tempo, gente, é muito tempo. É que nem o motorista falou assim, até vinha no carro e falou assim, gente, você tem sofrido um bocado de tempo. Não é brincadeira, não. Então, assim, eu não sei. Hoje eu tô tentando aguentar, não ir ali, né? Tá na mão de Deus. E tô tentando aqui entreter minha mente, conversando com vocês. A minha história é essa, gente. A realidade é essa. Isso é verdade. É uma doença terrível, gente. É muito importante descobrir precocemente, né? Assim, descobrir assim no início, porque o medicamento você consegue controlar e viver uma vida normal em casa, sabe? Sem sofrer. Infelizmente, o médico até falou assim, minha filha, porque você deixou descobrir já avançado assim? Eu digo que eu não deixei. Eu não deixei, não. Claro que eu queria que descobrisse rápido. Eu fiz minha parte. Na verdade, eu não sei nem o que dizer ao senhor. Ele disse, foi os colegas, né? Eu digo, não, nem sei se foi também, mas eu só sei dizer que e na verdade quem descobriu foi eu, porque eu que assistindo, pesquisando, dei a opção de ser isso, porque senão ainda até hoje ainda estava tentando descobrir, eles dizendo também que era cor da minha cabeça, porque eu não sei não. Enfim, foi assim que eu descobri a endometriose. Agora, hoje em dia, é por isso que eu bato na tecla. Gente, vocês que é mãe de mocinha, que isso eu escuto muito lá no consultório, vejo, sabe? Mocinha lá e as meninas falando que tá com cólica, aquelas cólicas incapacitantes, cólica de você ficar deitada, sabe? Porque acontece. Ou mais, gente mais assim, com seus 20 e poucos anos, 30 anos, né? Que a doença aparece mais fácil ainda. Leva a sério, gente, leva a sério, se cuide, vá tentar descobrir o que você tem, porque, gente, não deixe, porque hoje eu acredito que nem aquela mulher falou, que a gente tem a obrigação, sim, de contar nossa história, de alertar, usar a rede social para alertar as pessoas, para as pessoas não sofrerem o que a gente está sofrendo. Muitas das vezes parece ser chato, né? Parece ser algo chato, mas não é não. É por bem de vocês, porque eu não quero que ninguém sofra o que eu tenho sofrido. Eu juro. Eu tô brincando, eu tô rindo aqui, levando na brincadeira, sabe? Lutando. Eu tô lutando para viver. Não tá fácil, não tô fácil mesmo, mas eu tenho que lutar. Porque eu não tenho outra opção. Então, assim, o que eu peço a vocês, oriente quem você souber que tem, oriente para não aceitar qualquer tratamento, e se fizer o tratamento, também faça os exames de acompanhamento, porque o tratamento nem sempre é eficaz e a doença está avançando em cima. Você pensa que está maquiando ali, mas só que nem aconteceu com minha amiga, 1 ano que ela estava tomando uma injeção hormonal, que eu também já tomei, e ela pensava que estava curada, só que a doença estava avançando e hoje chegou um órgão muito nobre, né, que é o órgão da respiração, que não é o pulmão, é um órgão que vai para lá, que eu não esqueci agora o nome, diafragma, uma coisa assim, que ela tá correndo muito perigo, a cirurgia dela é 30 e poucos mil reais, então assim, gente, essa doença não é brincadeira, e realmente ela tem acometido muitas mulheres, então mesmo que, mas eu sou homem, não acomete homem, não, mas tem suas irmãs, tem primo, tem parente. Gente, eu não quero que ninguém da minha família sofra o que eu sofro. Eu não quero ninguém no mundo, eu juro. Eu não quero ninguém no mundo que sofra do jeito que eu estou sofrendo, juro. Sem mentira nenhuma. O que eu tenho sofrido não é brincadeira. Tô falando sério mesmo. Você vê que minhas feições já até mudam, mas é verdade, gente. Eu tenho sofrido, tô toda arronchada, não é brincadeira, gente, de injeção.
passando mal, sem... É muito difícil, gente. É muito difícil você ter que botar ainda, pensar positivo e seguir a vida. Então é isso o que eu peço a vocês. Alerte e que fique alerta para todo mundo. Que Deus abençoe a vida de todos. Tchau.